Olá! Começamos o ano de 2019 conhecedores da grande repercussão que teve o discurso da primeira-dama Michele Bolsonaro. Um discurso comunicado na língua de sinais. E é sobre isso que vamos conversar hoje. A língua brasileira de sinais, os mitos em relação ao mundo em que o surdo vive, o que uma pessoa que quer ser intérprete deve ter em mente e o que o novo governo já sinaliza em relação às políticas inclusivas. O TV Câmara Entrevista de hoje começa agora e o tema de hoje é Libras e o mundo dos surdos. Para conversar aqui com a gente está o Rogério Gonçalves, docente de Libras no Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, estou muito feliz com o convite. Rogério, como que você sente, você que lida com a comunidade de surdos, como que está a comunidade de surdos e de intérpretes que você tem contato em relação a essas perspectivas de políticas inclusivas que o novo governo e a primeira-dama já estão sinalizando para a gente? Sim, realmente é um novo momento, um momento histórico que toda essa comunidade vive e estamos muito animados pela própria visibilidade que a Libras vem tomando nos últimos anos, porém agora isso ficou mais evidente e realmente as possibilidades são muito grandes. A gente sabe que o governo está começando praticamente agora, efetivamente, e é claro, a gente imagina que as promessas que foram feitas de uma forma muito mais, obviamente, visível. A gente viu a primeira-dama aí, que foi um divisor de águas nessa história, nessa caminhada nossa aí na área de educação dos surdos e dos próprios surdos conquistando seu espaço. Então, realmente, isso foi um divisor de águas, demonstra realmente a preocupação. E a gente tem muita esperança, Algumas medidas iniciais foram tomadas já nesse sentido. A gente sabe das dificuldades, das questões orçamentárias, etc. Realmente é uma nova forma de olhar a questão das comunidades, do ensino, do aprendizado de Libras. Realmente muito ânimo nesse momento. Certo, você mesmo já teve contato, já foi procurado por uma equipe, se não me engano, uma equipe do governo para falar, você tem um projeto de lei, não é isso? Sim, exatamente. Tem um projeto de lei que trata, o foco ele é voltado à questão dos profissionais intérpretes. A gente tem uma questão muito importante, muito séria, que é o uso de aplicativos no lugar de intérpretes, né, nas mídias, na internet, etc., né? E o próprio governo anterior acabou implantando o uso desses aplicativos como ferramenta de aprendizagem, o que é um absurdo. Então eu venho lutando contra o uso indiscriminado desses aplicativos, e ainda mais por considerá-los como intérpretes, que eles não são, desde 2000 e um pouco antes de 2014. E então eu venho procurando ajuda, obviamente, dos políticos desde essa época e, infelizmente, não tenho tido, daquela época até agora, apoio significativo. Só promessas de apoio, etc. E finalmente, nesse governo, consegui esse apoio, realmente de uma forma prática e declarada, né, que a deputada Letícia Aguiar, que foi eleita deputada estadual, agora, tomando posse agora também, né, recentemente, e realmente com a promessa de levar adiante essas propostas. Ela realmente abraçou a causa, a gente gravou vídeos durante a campanha dela aí, ajudou a promover essa ideia da proposta legislativa e tem a promessa da gente conseguir uma audiência com a primeira-dama, que obviamente seria o nosso carro-chefe aí também, né, que ela entende bem o que significa isso. E, aliás, ontem estava falando com a assessoria dela que realmente garantiu que estão só organizando a agenda para a gente ir lá em Brasília conversar sobre isso. Então, é diferente, inclusive nesse sentido. Até então eu nunca tinha tido, depois das eleições, uma manutenção desse contato. Então, mostra mais uma vez que realmente há um interesse real. E isso deixa a gente muito mais esperançoso, né? Porque realmente
os prejuízos são enormes, né, do uso desses aplicativos, em todo Eu queria que você sentido. explicasse para a gente por quê. O que o aplicativo faz que um humano não faz? Então, a começar que a língua, ela é um mecanismo que depende, a língua de sinais, ela não depende só de sinais. Ela é expressiva, ela é espaço visual. E o aplicativo não tem essa capacidade. Por melhor que se fale de inteligência artificial, o aplicativo não tem como olhar para você e saber o que você está sentindo. Ou você expressar com uma única expressão visual do que você quer. Você não precisa me responder uma pergunta para dizer se você não gostou ou não. Se eu falar alguma coisa que você não gostar, eu vou ver pelo seu rosto que você não gostou. Esse é o tipo de comunicação envolvida, uma das formas de comunicação envolvida na comunicação em Libras. E os aplicativos não sabem fazer isso. Estou falando só de um aspecto visual. O outro aspecto, e ele sim, gramatical, é a questão da própria língua. A língua, ela é uma língua, realmente. Ela tem características próprias de comunicação, de gramática, de sintaxe, de léxico. A única parte desse cenário que eu descrevi da língua que ele consegue fazer é o do léxico. Ou seja, pegar cada palavra que você está falando e transformá-la em sinais. Isso não é Libras. Isso é o que a gente chama de português sinalizado. Isso o surdo não entende. Isso é um erro. É como se a gente não soubesse falar a língua portuguesa, se a gente estivesse falando tudo errado aqui. As pessoas, apesar de estarem entendendo as palavras que a gente está proferindo agora, eles não entenderiam os sentidos do que a gente quer dizer, porque a gente não saberia, não estaria hipoteticamente sabendo falar. É o mesmo que acontece. Os aplicativos não sabem. Eles só fazem a tradução, palavra por palavra, da língua portuguesa para os sinais. Libras não é isso, é uma língua. Então, quando a gente... por que fazer uma campanha contra isso? Uma tecnologia muito legal. Sim, ótimo, muito legal. Mas até você dizer que esse software, esse programa, ele pode substituir um tradutor e intérprete, esse é o crime. Porque ele não pode. Existe uma legislação, fora isso, todas essas questões de língua, existe uma legislação que diz quem é que pode interpretar, quem é que pode ser docente. Então, e essa legislação simplesmente foi ignorada. Os intérpretes, os surdos principalmente, a própria legislação diz que a preferência é deles para atuarem como intérpretes, como tradutores, como docentes. Então, mesmo os surdos precisam ter essa proficiência. A legislação prevê isso, a Lei de Libras, o Decreto 5626. Por que os aplicativos não passam por essa avaliação? Então, eu não quero dizer, olha, é impossível que isso vá acontecer. Um dia a gente sabe que a tecnologia está avançando muito, então eu sou da área de tecnologia também, sei o quanto isso melhorou muito. Mas eu não posso dizer e posso provar que eles não sabem Libras, que eles fazem errado a língua de sinais. Isso confunde muito as pessoas. Primeiro, voltando à questão do prejuízo. Além do prejuízo para a língua, o prejuízo de emprego. A gente tem milhares de profissionais proficientes, surdos e ouvintes, desempregados. E o próprio governo, ao invés de contratar, os governos até agora, contratarem intérpretes nas mídias eletrônicas, está usando um desses aplicativos. Investindo milhões de reais aí, pagando. Quem está ganhando com isso é somente a empresa desenvolvedora ou as empresas desenvolvedoras, e disseminando uma ideia de que aquilo é Libras. Então, isso, você vê, a gente tem todo um trabalho educacional no sentido de ensinar corretamente, e aí vem um aplicativo e fala de outro jeito, e as pessoas pensam, como é que um negócio tão bonitinho desse, tão bem feito, vai estar errado, sendo que o próprio governo usa. Uhum. Então, aí é que entra essa campanha de mostrar que isso não é uma briga pessoal, é toda uma comunidade carente que está sendo obrigada a usar um mecanismo que está desconstruindo séculos de estudo, dizendo que qualquer um, sem fazer isso, sem estudar nada, pode
fazer Libras. Rogério, então antes que a gente pense que é um corporativismo dos intérpretes, é importante a gente pensar que o próprio surdo não está entendendo aquilo que está sendo traduzido. É um prejuízo. O que eu posso dizer? É um avanço a preocupação de ter uma ferramenta tecnológica para ajudar, claro que é. Mas está em fase de estudo, de desenvolvimento. Então você não pode pegar isso e começar a colocar como é colocado hoje nas mídias, nas bibliotecas das instituições de ensino federal. Já é obrigatório ter à disposição. Então isso é uma desconstrução da língua. Ela é simplesmente banalizada. O software não consegue expressar emoções. Ele não consegue usar a gramática da Libras, que não é a gramática da língua portuguesa. Ele não consegue fazer essa transição. Então ele tem uma inteligência, mas não é o suficiente para isso. A gente pode ver, por exemplo, o caso do tradutor Google, por exemplo. É um ótimo tradutor, mas a gente sabe que não dá para eu colocar ele para ser o meu tradutor em inglês ou de qualquer um. A gente talvez até ajude alguma coisa, mas você acaba tendo que intervir ali. E olha que não dá nem para eu comparar o tradutor Google com esses tradutores, porque o tradutor Google é 1000 vezes melhor que esses tradutores, esses avatares aí que a gente chama. Então não é corporativismo, é um respeito à legislação. Uhum. Se nós profissionais temos que respeitar, eu só posso dar aula no Instituto Federal porque eu tenho as habilitações previstas em lei e a análise do currículo é rigoroso, por que o aplicativo não passa por nenhuma dessas avaliações? Uhum. Não há explicação. A explicação é puramente, aí a gente pode até especular algum interesse que não é a preocupação com a cultura, com a língua, né? Então não faz sentido. Eu tenho muitos debates na internet com os próprios desenvolvedores e eu faço questionamentos do tipo, gente, não tem alguém aí que seja proficiente em Libras? Porque um proficiente vai olhar isso e ver que isso não é Libras. E as respostas nunca vêm. O que acontece? Eu sou bloqueado, e eles não respondem, né? Então, e alguns que não entendem a questão da língua criticam, dizendo que eu estou sendo contra uma tecnologia que é nova. Não sou contra a tecnologia. Eu sou da área de tecnologia. Minha formação inicial, antes de eu começar me tornar profissional da área de Libras, totalmente da área de tecnologia. Eu sei a importância disso. Mas a gente não pode confundir as coisas, né? Então é um absurdo. Uhum. Rogério, o ano já começou, mal começou, faz um tempinho, mas a gente já tem novidades em relação às políticas inclusivas e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, como eu estava dizendo inicialmente, a gente já teve a gente observou essa preocupação com as políticas públicas. A gente sabe das dificuldades orçamentárias que não está começando nesse governo, já vem de um período anterior. E então a gente sabe que normalmente vai se esbarrar nas questões orçamentárias. Porém, a preocupação já é diferente, né? A gente teve o próprio governo atual, o presidente atual, o presidente Bolsonaro, antes da posse, ele já publicou uma carta de intenções voltada à questão das pessoas com necessidades especiais e também a questão da comunidade surda, elencando ali alguns compromissos de campanha que ele se compromete a implantar. E uma delas veio com o próprio decreto, agora o 9.465, logo no começo de janeiro, para a implementação das escolas bilíngues, que na verdade já existe na legislação, né? Já desde 2002 já existe na legislação de Libras, porém efetivamente nunca foi implementado. E então esse decreto já mostra também um olhar diferente. O que seriam escolas bilíngues? Toda escola vai ter que ter um tradutor, um intérprete? Na verdade, tradutor e intérprete é obrigatório em qualquer situação. Tenha uma pessoa com necessidades especiais auditivas, usuária da Libras tem que ter intérpretes em número suficiente para atender essas pessoas em qualquer instituição, não só instituições educacionais, em qualquer local, num shopping, num banco.
Em qualquer local, a legislação prevê. Em qualquer local. Em qualquer local. Então nós estamos completamente fora da lei. Exatamente. Hoje a gente deveria estar tendo uma tradução em libras simultânea aqui, né? Uhum. Mas a gente entende que é necessário alguém começar isso efetivamente, como a gente está tendo a impressão de que com esse governo isso deve acontecer. E demanda também um número de profissionais suficientes. Então, as coisas precisam caminhar juntos. A gente sabe que a boa intenção não vai resolver. Então, vamos começar por onde a gente precisa ter profissionais proficientes. Então, desde de governos anteriores, os exames de proficiência previstos em lei pararam em 2015. Foi o último. Ou seja, a gente não tem profissionais habilitados. Então, agora, várias outras instituições estão assumindo essa responsabilidade, porém elas são caras, enquanto que antes era previsto em lei que o próprio governo, MEC, tinha que oferecer isso gratuitamente. Então, essa é uma das pautas que eu pretendo levar para a primeira-dama, para a gente colocar isso de volta, porque os exames de proficiência, apesar de serem muito difíceis, eles eram, vamos dizer, a tábua de salvação de quem já tinha conhecimento suficiente, experiência, formação, mas não tinha onde conseguir o certificado previsto em lei. Então, uma delas é voltar a se propor o exame de proficiência. Para que a gente tenha, para você ter uma ideia, a própria lei, ela previu, a lei de Libras, ela previu que até 2010, isso com os exames de proficiência, deveria ter se alcançado no Brasil, para essa população imensa de 5% de pessoas com surdez, deveria ter se alcançado pouco mais de 6 mil profissionais habilitados com proficiência. E é um número muito pequeno, você imaginar esse universo de pessoas com surdez. Nem isso foi alcançado. Você tem uma ideia de quantos profissionais? Em 2010, não chegou a 1.000. Então você vê, é realmente uma carência imensa. E é lógico, de 2010 para cá, isso melhorou bastante, porque várias outras instituições acabaram assumindo essa possibilidade de exames de proficiência, né? Universidades, a própria UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, que é a referência para a gente. Então, sim, temos mais do que isso. Eu não sei dizer exatamente o número, que a gente não tem um levantamento específico desse número, né? Eu calculo hoje que esse número deva ter, no mínimo, triplicado, esse de 1.000 aí. Mas, infelizmente, eu não tenho dados precisos. Mas, ainda assim, é muito pouco. A gente vê a carência. O próprio Instituto Federal, quantas vezes lançou editais aí para contratar intérpretes e não apareciam intérpretes com proficiência. Aparecem, sim, intérpretes, muitos intérpretes já atuando, mas sem proficiência. Isso é um outro risco. A gente vê muita gente despreparada ensinando Libras errado. Mas não é culpa desses profissionais, é a culpa de falta de locais, de aprendizado adequado. Então, vamos começar do seguinte, eu quero ser uma intérprete de Libras. Uhum. Como que eu devo começar? O que eu preciso fazer? Bom, basicamente, o que você, por exemplo, já fez, que a Câmara já se propôs a fazer, é uma formação inicial. É um dos cursos que, por exemplo, o Instituto Federal oferece, e sou eu o professor lá, que é a formação inicial e continuada, que é a base de tudo. É um curso básico, como você faria em qualquer curso de línguas, de modalidade oral. Você começa estudando um nível básico, depois você passa para um nível intermediário, depois você passa para um nível avançado. Feito isso, você adquiriu as competências mínimas necessárias, o conhecimento da língua, o que é e o que não é. Às vezes é mais importante a gente ensinar o que não é do que o que é, porque as informações são muito incorretas por aí, né? E o que eu faço no meu curso é isso, mostrar sempre, gente, isso não é. Isso é que é. Para a gente desmistificar isso, esse mito de que qualquer pessoa aprende Libras bastando ter um dicionário. Então, isso não é assim. Então, você passou por essa fase, o que você faria numa língua oral? Você precisa praticar. Você tem que ir para a imersão. Se você não falar em inglês, você não aprende inglês.
Se você não pensar em inglês, você não fala corretamente inglês. Então, a mesma coisa acontece com Libras. Então, a prática é fundamental. Eu comecei aprendendo na igreja, como a maioria dos intérpretes. A maioria dos intérpretes da minha época, pelo menos, aprenderam na igreja. E a minha prática foi ali, no dia a dia, no frequentar a igreja, o local deles, de passeio e tal, e o contato com eles. Então é assim que a gente aprende. Feito isso, você adquirindo esse conhecimento e aí a preocupação de onde fazer. Não se pode fazer curso de Libras em qualquer lugar. Você tem que ter as referências, precisa saber do currículo do professor. Porque a lei diz, inclusive a lei diz tudo isso. Se você seguir a lei, a gente não teria problemas, porque a lei diz quem pode ser intérprete e quem pode ser docente. Intérprete, não é que ele não possa dar aula, mas ele não tem a proficiência para o ensino. É por isso que existem duas proficiências. Eu tenho as duas. Docência de interpretação e a proficiência de interpretação e de docência. E então são estudos diferentes. Um é para ser intérprete, um é para ser docente. E você pode ter os dois. Mas então, infelizmente, o outro mito é que basta você saber interpretar para poder ensinar. Isso não é verdade também. Então é outra preocupação e essa disseminação existe muito. Então procurar um local que realmente o professor tenha proficiência no ensino de Libras. Uhum. E aí depois tem outras graduações também que a pessoa pode... Tem outras graduações, tem as graduações de letras Libras, que a pessoa, dependendo do curso que ela faz, ela já sai com a proficiência, ela faz um curso e já sai com a proficiência de interpretação ou com a proficiência de docência ou com as duas. Então tem várias instituições apropriadas para isso. A preocupação é, procurem adequadamente. Não pode ser qualquer pessoa que ensine. Não é, infelizmente é uma coisa que tem ocorrido muito ultimamente. Ok, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre isso, sobre para você que quer ser intérprete de línguas, o que você precisa procurar e se aperfeiçoar. E a gente também vai falar um pouquinho sobre o mundo dos surdos, quebrando alguns mitos que a gente tem aqui. O TV Câmara Entrevista de hoje amplia a discussão sobre o mundo dos surdos que nós, ouvintes, desconhecemos. Vamos dar um rápido intervalo no nosso bate-papo com o Rogério, mas voltamos já.